Mano, tem dia que eu fico pensando, será que a gente não tá gastando demais só pra manter uma vida que a gente nem queria tanto assim? O Fabão, por exemplo, ele é engenheiro, trabalha com tecnologia e mora nessa barraca aqui. Sim, numa barraca mesmo, uma calma. Não é história de perrengue não, é uma história de liberdade. E hoje eu quero te mostrar quanto custa de verdade viver assim. Não só o custo no bolso, mas também o custo emocional e o que a gente pode aprender com isso. O Fábio largou tudo e hoje mora nessa barraca com um custo de vida de cerca de 3 mil reais por mês. Na conversa de hoje, a gente vai abrir os bastidores. Quanto que ele gastou para montar esse estilo de vida, como ele se sustenta e o mais importante, o que a gente pode aprender com isso se a gente também quiser mudar de vida, mesmo sem virar nômade ou mesmo sem querer morar numa barraca. Você entendeu o que a gente tá falando aqui? O Fábio, ele largou a vida de São Paulo, comprou um carro 4x4, botou essa barraca dentro, estruturou tudo com geladeira, internet e hoje mora de uma maneira nômade, acampando no meio da natureza e trabalhando remoto. Só que não é só um período sabático de férias não, é um estilo de vida mesmo. O custo de vida é aquele que a gente falou, ele não paga aluguel, não tem condomínio e a única coisa que ele paga de vez em quando é a internet para trabalhar. Vamos pros números, ele já me contou que o maior investimento mesmo foi o carro, que foi cerca de 75 mil num 4x4 usado. E ele acabou escolhendo esse modelo para conseguir chegar em lugares mais afastados, né? Que às vezes o meu uninho não ia chegar e ele poderia montar a barraca dele lá. Todos os equipamentos, barraca, tudo ficou entre 10 e 15 mil, o que totaliza uns 90 no total. Investi mais no carro e na minha própria estrutura, porque mesmo tendo um estilo de vida nômade, eu queria ter um conforto mínimo ali para eu poder viver bem, porque é o que você falou, né? Eu não tava num ano sabático, é realmente o estilo de vida, eu né? Ia fazer a mesma coisa, eu não ia querer morar numa barraca de 500 contos. Não, exato. Só minha barraca, por exemplo, ela custou 3.500, mas ela é o modelo inflável. Tem um modelo que é exatamente igual, o mesmo tamanho tudo, só que é de varetas. E aí ele custa metade do preço. Caraca, que diferença, R$1.700, é uma bela diferença. E na época, quando eu tava pesquisando para comprar, né? Pô, o dobro do preço, falei, pô, o dobro do preço, né, na barraca, será que precisa ser inflável e tal, né? E aí eu parei pensar, tem amigo meu pagando R$3.500 num sofá pra casa deles, né? Ou mais. Não vou gastar R$3.500 na minha barraca, tudo, né? Que, pô, montando sozinho e tal, a inflável é bem mais fácil de montar do que a de varetas, com certeza, né? Eu vi você montando, é muito fácil. Muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. E o próprio Avivi, né? Meu carro 4x4 também, é o que você falou, não tem necessidade de ser um carro 4x4. Eu queria ter, porque, primeiro, acessar os lugares mais complicados, que nem você comentou, né? Mas também na época eu queria ter uma SUV, um carro um pouco maior, porque meu objetivo inicial era transformar a Vivi num mini motorhome. Se você pesquisar, existem projetos, né, de youtubers, enfim, que ensinam como transformar a Gran Vitara num mini motorhome e tal, fica bem legal. Mas aí eu tava ansioso pra começar a ter esse estilo de vida, fazer um projeto ia levar mais tempo, ia sair mais caro também, né, eu estimo ali que pra converter ia custar em torno ali de uns 30 mil, de 20 a 30 mil, e aí com a minha estrutura ficou menos de 15, e eu considero que eu tenho um espaço maior aqui, mais amplo, de trabalho, mantendo um conforto, uma ergonomia para eu trabalhar, né? Eu uso teclado externo, monitor externo, às vezes dependendo 2 notebooks, então eu quis também ter esse estilo de vida sem abrir mão da minha responsabilidade no meu trabalho, de eu conseguir entregar da mesma maneira que eu entregava estando em casa, em São Paulo. Isso é uma coisa que não era negociável para mim, porque eu não posso prejudicar justamente o trabalho que tá me dando condições de ter esse estilo de vida que eu tenho. Se você curte esse tipo de conteúdo que mistura dinheiro, liberdade e um estilo de vida legal, aproveita e se inscreve aqui no canal. Aqui não tem promessa mágica, mas tem um plano possível para quem quer sair do automático e construir uma vida mais leve, do seu jeito, no seu tempo. Os 3 mil reais que a gente falou que cobre o custo de vida dele inclui alimentação, combustível, internet, que é a Starlink quando ele falou que usa, e tem algumas outras coisas. Você usa plano de saúde, seguro do carro? Seguro do carro sim, dá R$500 por mês. O plano de saúde é da empresa, sim. Ele ainda tem uma reserva de emergência que, se você quiser, a gente pode falar disso depois. Mas olha o que ele não tem. Ele não tem aluguel caro, como tem em São Paulo, IPTU, condomínio, estacionamento, conta de luz, de água. Comparando com a média de custo em São Paulo, onde uma vida parecida com a que ele levava custa por baixo uns 5, 7 mil reais por mês, ele tá economizando mais de 50%. Tá bom, conta pra galera em mais detalhe quanto você acha que você economizou do seu estilo de vida em São Paulo com a vida que você leva agora e da simplificação que você já vinha fazendo antes de morar numa barraca? Eu acho que, assim, de mudança de percepção, eu tento comprar e ter muito menos coisas do que eu tinha em São Paulo. Nós também, em sociedade, estamos passando por uma fase aí de fast fashion e de consumismo pra gente talvez preencher justamente um vazio que a gente sente de realização, de felicidade quando a gente tá tendo essa vida, a gente acaba isso, comprando. Né, velho? Às vezes a gente tá agoniado e o que faz? Impulso de compra. Fica mais triste ainda porque gastou o dinheiro que a gente podia. Então essa mudança de ter menos coisas, não ficar o tempo inteiro
comprando roupa nova, trocando. É engraçado, porque quando eu comecei a viajar, eu já reduzi muito. Olhei meu guarda-roupa, que eu tinha roupa pra caramba, falei, que eu vou de fato levar, que eu preciso, que eu tenho que colocar na minha mala, né? Pode crer. Enchi minha mala lá com as roupas que eu achava que fazia sentido e tal, e ainda assim, as roupas que eu coloquei na minha mala, muitas vezes eu não uso todas que eu tenho. Então, essa percepção, né, de realmente precisar ter menos coisas, comprar menos coisas, já tem um grande impacto no dia a dia do que você consome. Como a gente falou, o aluguel de São Paulo é muito mais caro. Você vai sair num restaurante em São Paulo, você vai num barzinho, além do valor do consumo em si, que é mais alto, aqui você vai, sei lá, tomar uma água de coco lá, a gente faz 10 água de coco por R$25, né? Isso é R$2,50 cada água de coco. Lá você vai num bar ou num rolê, qualquer coisa, você vai pegar um Uber. Uber você não vê, ou né, 99, enfim, o transporte. Mas você acumula aquilo no mês, você fala, gastei R$30, é de boa, gastei R$20, gastei não sei o que. Aí você soma no fim do mês, dá mó grana. Estacionamento, se você não vai de Uber, você vai de carro, e aí você não pode beber. Então tem várias questões assim que no dia a dia eu vejo que reduziram o meu custo de vida. Certamente, no todo, o ganho que você tem com isso não compensa a economia que você tem de estilo de vida. Eu tenho a impressão que São Paulo é uma cidade pensada pra gente gastar. Tudo que você vai fazer, você vai num parque, por exemplo, tem bate o dilate no parque, tem tudo pensado pra você gastar e a gente fica estimulado a consumir mais coisa, né? Eu acho que, além de tudo, é uma cidade que é mais acelerada, mais ansiosa, isso tudo favorece a gente compensar, né? Em outras coisas, que era o que você estava falando, eu acho. Aliás, se você já achou, em algum momento, que trabalhar com vista pro mar é um negócio impossível, ou que isso é coisa só de gente rica ou de influenciador, dá um like nesse vídeo, porque esse vídeo tá mostrando que é possível sim, com plano, com disciplina e com uma dosinha de coragem. Eu sei que você vai perguntar como é que ele paga por tudo isso. Trabalho dele, o Fábio é engenheiro, especialista em inteligência artificial, atende empresas em projetos de automação de IA, ele vai saber explicar isso muito melhor, trabalha numa rotina normal, próxima a 8 horas por dia, mas agora com muito mais autonomia e sem gastar 2 horas para ir para voltar do trabalho. Você trabalha na mesma empresa e como é que você negociou, como é que foi essa transição? Eu entrei na minha empresa atual durante a pandemia, em 2020, então, por causa do contexto, estava contratando remoto na época, né? Então meu contrato de trabalho é remoto. Eu até achei na época que ia rolar uma revolução cultural no mundo e todo mundo ia, né, mais pro remoto e tal, mas a gente viu que depois as empresas começaram a voltar pro híbrido, pro presencial, tudo, mas eu tive o privilégio de ter meu contrato mantido. Eu tenho, né, o meu trabalho normal, sou, como você falou, especialista em inteligência artificial, trabalho numa consultoria, e acho que também é importante dizer que, por mais que eu me considere uma pessoa privilegiada de ter um trabalho remoto digital, com desenvolvimento, tudo, às vezes é questão de você realmente pensar diferente do seu dia a dia, se isso é uma coisa pra você, né? Nós conhecemos recentemente aqui em Itacaré o Diego, né? Diegão, do Tudo com Pelo Todd, Dog. Tudo Pelo Dog, sim. Tem o motorhome dele, viaja, quer participar do campeonato de dog surf, e ele mantém a vida dele sendo barbeiro dentro do motorhome. Dentro do motorhome dele, é uma barbearia motorhome. É uma barbearia motorhome. Então, você virar uma pessoa e falar, pô, barbeiro é um trabalho remoto? Não é um trabalho remoto, mas se você quer, né, tá investido naquilo, pode ser um trabalho remoto. Então, é uma liberdade geográfica e tanto, né, velho? Que ele conseguiu construir. Que ele conseguiu, com certeza. Não é largar tudo e morar numa barraca, mas é perceber que realmente são as coisas importantes e que faz sentido pra você ter coisas, ou ter um status, ou ter uma posição. A sua história e a dele, eu acho que a minha também, né, que a de vocês é mais nômade do que a minha, mostra que tem muitos caminhos possíveis e às vezes a gente rodando a rodinha no automático nem enxerga que tem outros caminhos, trocentos outros caminhos, né? E a gente não é nada quadrado. Dá pra se adaptar pra caramba e ter a liberdade que às vezes a gente não imagina ou tem medo, né, de correr atrás. Sim, com certeza. Claro que nem tudo é fácil. Ele me contou que tem dia que chove e entra água na barraca, tem dia que venta, tem dia que tem que desmontar tudo isso aqui, acaba cansando, dá uma preguiça. Só que o Fábio escolheu isso, não tem como ele fugir dos perrengues, ele lida com esses problemas. Porque ele me falou que a liberdade acaba compensando muito mais do que um conforto previsível da cidade. Aliás, comenta aqui, se você tivesse 90 mil reais agora, você montaria uma estrutura que nem a do Fábio? Ou você ia usar a grana de outro jeito buscando sua liberdade? Quero saber sua visão de verdade. Essa história não é sobre barraca, é sobre intenção de parar de viver no automático. Você não precisa morar numa barraca, mas eu acho que dá pra usar o exemplo do Fábio como inspiração pra repensar sua estrutura de vida, seus gastos. Talvez você acabe até percebendo que gasta a sua grana pra manter uma estrutura que nem é o estilo de vida que você gosta tanto assim. Se você reduz seus custos, você precisa de menos dinheiro. Se você precisa de menos grana, você consegue sair da rodinha de corrida de rato, que é trabalhar cada vez mais, num emprego que às vezes não faz sentido pra você, pra conseguir comprar cada vez mais coisas, às vezes só pra mostrar que tá vencendo na vida. Cortando esse ciclo, você vai começar a viver de verdade. Se você curtiu essa conversa, tem 2 caminhos aqui do lado pra você continuar nessa jornada. Num deles eu te mostro com quanto dinheiro investido dá pra mudar de vida, mesmo sem parar
parar de trabalhar. É o tal número da liberdade financeira. E no outro, a gente faz as contas para descobrir se dá para juntar R$1 milhão investindo só 200 por mês no Tesouro Direto. Escolhe um dos dois e a gente continua essa conversa.